as lutas, mas cremos que diante de tudo isso, Deus ele nos dá vitória, não é verdade? Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias lá no livro de Salmos, capítulo 30. E o versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graça, à lembrança de sua santidade. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele não espera menos do que isso dos seus filhos, né? Da igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que nós temos que apresentar ao nosso Deus os nossos corpos vivos, né? O nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Ou seja, um coração totalmente entregue ao nosso Deus, e isso é gratidão ao nosso Deus porque Ele tem feito. E gratidão, a palavra gratidão, a gratidão ela é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado na vida. A gratidão ela é dirigida a Deus, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. E nós podemos enumerar vários motivos de nós estarmos agradecendo ao Senhor. O primeiro motivo de nós podermos ser grato a Deus é a nossa salvação. O ser humano, ele pode até não ter nada, muitas coisas financeiramente, aquilo que ele deseja, coisas materiais que ele deseja ter, mas se ele tem a convicção da sua salvação, se ele tem a convicção de salvação, ele já tem motivo suficiente para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, para ser grato ao Senhor. Irmãos, nós não temos, como filhos de Deus, nós não temos motivo para murmurar, não. Nós temos motivo de nos alegrar, porque Deus ele nos deu a salvação. Jesus ele entregou a vida dele, ele derramou o seu sangue, ele nos comprou com alto preço, que foi preço de sangue, para nos dar vida. Para nos dar vida. E isso já é motivo suficiente. Eu posso não ter nada financeiramente, eu não posso ter uma vida financeira como eu desejaria ter, eu não posso ter um carro, eu posso não ter uma casa, mas se eu tenho a presença de Deus, já vale tudo, já é tudo na minha vida. Porque que adianta termos tudo e não termos a presença de Deus, não termos a salvação da nossa alma? O que adianta nós termos coisas materiais, olhar para as coisas materiais, para a riqueza dessa terra, e quando morrer, não desfrutar da vida eterna ao lado do Senhor Jesus? Então, meus irmãos, nós temos motivos suficientes de todos os dias nos alegrar, de louvar a Deus em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às provações, em meio a tudo que vem ao nosso encontro para tentar nos entristecer. Nós temos motivo suficiente porque nós temos Jesus. E em meio a tudo isso, Ele nos dá paz. Em meio a tudo, Ele nos dá paz. Em meio às dificuldades da vida, em meio às necessidades que nós temos, Deus Ele nos dá paz. E isso, irmãos, isso já é motivo de agradecermos a Deus todos os dias.
Todos os dias. Eu não estou dizendo que nós também não podemos dirigir a Deus, sermos gratos a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado, pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Nós podemos sim. Somos gratos ao Senhor pelas nossas famílias, somos gratos ao Senhor pela nossa saúde, somos gratos ao Senhor pelo nosso emprego, pelo trabalho, somos gratos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem nos dado, que Ele tem abençoado. Nós somos gratos ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos citar aqui alguns textos que nos exortam, alguns textos que nos exortam que nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus, né? Nós, como filhos de Deus, porque é isso que Deus Ele quer de nós. Deus Ele quer que todos os seus filhos, Deus quer filhos gratos a eles. E em muitos textos da Bíblia nós podemos ver textos que nos exorta todos os dias a agradecer ao Senhor. Nos Salmos 100, versículo 4, né? Salmos 50, versículo 14. Também lá no Novo Testamento, nas cartas também de Paulo, ele cita muitos textos também que nos exorta todos os dias nós podermos sermos gratos a Deus. Louvado seja Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz que em tudo nós temos que dar graça ao Senhor. Em tudo nós temos que dar graça a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele não ignora os nossos sofrimentos, não. Como está escrito lá no Salmo 56, verso 8, a palavra de Deus diz no Salmo que Deus Ele anota, assim como Ele anota tudo que nós fazemos, também Ele anota tudo que nós passamos. As nossas lágrimas que estão sendo derramadas, o nosso sofrimento, tudo isso Deus está anotando. E Ele não descarta isso não. Mas o que é que Ele quer que nós fazemos? Ele ordena que nós oremos ao Senhor e apresentamos a Ele todas as nossas ansiedades. Porque lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, ele diz que nós temos que lançar sobre Jesus Cristo as nossas ansiedades, as nossas preocupações, tudo, porque Ele tem cuidado de nós. E em vez de nós murmurar, em vez de nós reclamar, nós temos que fazer é apresentar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando você estiver passando por situação difícil, apresente a Deus a sua situação. Agora não murmure, não reclame, porque Deus Ele não se agrada disso. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é com a ingratidão. Deus Ele não se agrada com ingratidão. Deus Ele quer filhos gratos a Ele, filhos e filhas que são gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem confiado a nós, pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Deus Ele quer filhos que sejam gratos. E nós, como igreja, como conhecedor, né, da palavra, porque a gente conhece a palavra de Deus, por mais que muitos não tenham se aprofundado, mas conhece a palavra de Deus. E como conhecedores da palavra de Deus, nós temos que ser gratos a Deus, irmãos. Porque nós sabemos que a ingratidão, ela provoca a ira de Deus. É só a gente ir lá para o povo no deserto, no Egito, que foi tirado do Egito. Deus levantou um homem que libertasse o seu povo e foi liberto. Foi tirado da escravidão e conduziu o seu povo no deserto para que o povo pudesse adorar a Ele, para que o povo pudesse engrandecer, para que o povo pudesse, né, louvar a Ele. E aí a Bíblia diz que muitos murmuravam, muitos reclamavam, muitos eram ingratos, o povo era um povo obstinado, que não reconhecia o que Deus fazia na vida deles. E o resultado disso, irmãos, a gente sabe
que o resultado disso foi que eles não entraram na terra prometida. Por quê? Por causa da ingratidão. Eles não entraram na terra prometida. Então, quando nós somos gratos ao Senhor, nós agradamos a Deus. E o resultado de nós agradarmos a Deus é as bênçãos. O resultado de nós agradarmos a Deus, irmãos, é nós sermos abençoados por Ele. E nós temos que ser grato a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele é um Deus bom. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bom e a sua bondade é eterna para com as nossas vidas. É por isso que nós adoramos, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós engrandecemos, é por isso que nós adoremos a Ele. Nós levantemos nossas mãos, bendizemos ao Senhor, porque Ele é bom. O nosso Deus, Ele é um Deus bom, que tem cuidado do seu povo todos os dias. Todos os dias. Meu irmão, eu sei que na nossa vida diária, todos os dias, a gente tem lutas. Um dia a gente tem às vezes todos nós temos dias ruins, todos nós temos dias maus. Mas independente de qual situação que nós nos encontramos, nós estamos aqui para adorar, para engrandecer, para louvar ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é bom. E a sua bondade é eterna, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A sua bondade é eterna. E por que nós devemos ser gratos? Mesmo nas adversidades, render graça ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E principalmente porque também nós sabemos que isto é agradável a Deus, né? Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 19, vai dizer que é agradável a Deus. E ser grato a Deus também é andar por fé, sabendo que todas as coisas que nos acontecem podem ser usadas segundo a sua misericórdia para o nosso próprio bem. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo coopera, irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para os seus decretos. Então, tudo, até as coisas ruins que acontecem muitas das vezes na nossa vida, Deus transforma em bênção para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele coopera para o nosso bem, né? Glória a Deus. Ser grato a Deus em tempos de adversidade, mesmo quando tudo não está bom, nós temos que ser grato ao Senhor, porque essa é a vontade dele, que diz lá também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A gratidão também é louvor. A gratidão e o louvor também andam sempre juntos. Quem é grato, louva. E quando louvamos a Deus, nós estamos declarando nossa gratidão e reconhecendo que Ele é bom e que Ele faz sempre o melhor para nós. Lá em Hebreus, capítulo 13, eu queria até que os irmãos colocassem aqui, Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16, né? Que o Senhor vai dizer que o Senhor se agrada, que lhe oferecemos sacrifício de louvor. Louvado seja Deus. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios que declara publicamente o seu nome, né? Então Deus, Ele se agrada disso, de um coração entregue totalmente a Ele. E o motivo de nós louvar a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é porque nós conhecemos, nós o conheçamos, porque senão nós não estávamos aqui adorando ao nosso Deus. E quanto mais nós conhecemos, mais nós adoramos, mais nós engrandecemos, mais nós bendizemos, não só porque Ele tem feito, mas pelo que Ele é na nossa vida também. Louvado seja Deus.
Também, na Bíblia aqui, né, nós temos vários textos, que, principalmente nos Salmos, que nos exorta a louvar a Deus todos os dias. Salmo 135, versículo 1, versículo 2. Salmo 145. Queria que os irmãos botassem aqui o Salmo 150, versículo 1 e o versículo 6. Bote aqui para mim aqui no telão. Salmo 150, versículo 1, versículo 6. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, se você é grato a Deus, então louve a Deus, declare isso na sua gratidão, orando, cantando ao Senhor e vivendo de maneira agradável a Deus, como foi falado aqui. Porque não existe, irmãos, algo que alegra mais o coração de Deus é quando nós somos obedientes a Ele, quando nós obedecemos a Deus. Porque se não tiver obediência, se não tiver sacrifício de louvor, se não tiver sacrifício, obediência, nada que nós fazemos não adianta, não passa desse teto. Se você todos os dias está na igreja louvando Ele, engrandecendo e tal, mas não obedece, não passa daqui, né? Então, se você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, demonstre isso, declare isso, através do seu louvor, através do cântico, através da sua oração e através da obediência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por minha oportunidade.